Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Esta advertência bíblica ressoa com uma urgência particular para aqueles que foram separados, para os que sentem o peso e a glória de um propósito divino. Se você se reconhece como um escolhido de Deus, saiba que sua jornada, embora abençoada, não está isenta de perigos. O inimigo não ataca apenas os descrentes, ele mira com astúcia aqueles que carregam a luz, buscando apagar seu brilho e desviar seu caminho. A verdade é que, para quem Deus tem grandes planos, as armadilhas se tornam mais sofisticadas, mais sutis, disfarçadas muitas vezes de bênçãos ou de pensamentos inofensivos. É crucial discernir os enganos, compreender as estratégias que visam minar sua fé e enfraquecer sua conexão com o Pai. Ignorar essa realidade é expor-se desnecessariamente. Olá, eu sou Frank Ortiz, do canal Evidência da Palavra. Nossa missão é desvendar as verdades profundas das Escrituras para fortalecer sua caminhada espiritual e equipá-lo para os desafios da vida. Hoje, vamos expor e analisar 3 armadilhas espirituais insidiosas que, se você é um escolhido, podem representar um risco real para o seu propósito e para a sua vida com Deus. Se você sente a importância de estar preparado e vigilante para proteger seu chamado, comente agora mesmo: minha fé está firme. Sua declaração pública é um ato de resistência e um testemunho de que estamos juntos nesta batalha espiritual. Permita que as palavras de hoje sejam um escudo e uma espada em suas mãos. Mergulharemos em ensinamentos bíblicos que o ajudarão a identificar e a superar esses enganos, garantindo que você permaneça inabalável no caminho que Deus traçou para você. Não subestime o poder do inimigo, mas confie infinitamente mais no poder daquele que o escolheu. Uma das armadilhas mais insidiosas para aqueles que Deus escolheu é a autossuficiência, que rapidamente se transforma em orgulho espiritual. É um engano sutil que se insinua quando as bênçãos de Deus começam a se manifestar, quando os dons são reconhecidos e o propósito parece estar se cumprindo com sucesso. O perigo reside em começar a atribuir a si mesmo o que na verdade é fruto da graça e do poder de Deus. Pense na história do rei Uzias, conforme narrada em 2 Crônicas capítulo 26. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar em tudo. Ele se tornou um rei poderoso, vitorioso em batalhas, renomado por sua sabedoria e suas construções. No entanto, o texto bíblico adverte: mas depois que ele ficou forte, o seu coração se ensoberbeceu para a sua própria ruína. Ele se atreveu a entrar no templo para queimar incenso, uma função exclusiva dos sacerdotes, desobedecendo diretamente à lei de Deus. Sua força e sucesso, que eram dádivas divinas, tornaram-se o combustível para um orgulho que o levou a uma queda trágica. A lepra o atingiu e ele viveu isolado até o fim de seus dias. A armadilha da autossuficiência age como um veneno lento. Ela nos faz acreditar que nossa capacidade, nossa inteligência, nossa experiência são as razões de nossos avanços. Começamos a depender menos da oração, a negligenciar o estudo da palavra, a diminuir a importância da comunidade. A voz de Deus, antes tão clara, torna-se um mero eco distante, abafada pela nossa própria voz interior que se vangloria. Esse é o momento em que o escolhido, em vez de se tornar um canal de bênçãos, corre o risco de se tornar um vaso quebrado, incapaz de conter a glória de Deus. Você já se pegou pensando que deu conta de uma situação difícil sozinho, sem reconhecer a mão de Deus? Ou sentindo que seus talentos são puramente seus e não um dom do Criador? E se a sua convicção de ser escolhido, em vez de gerar humildade e dependência, estiver gerando uma falsa segurança que o afasta da fonte de todo o poder? O orgulho espiritual é perigoso porque nos cega para a nossa real necessidade de Deus e nos impede de crescer verdadeiramente. Imagine um alpinista habilidoso. Ele confia em suas ferramentas, em sua técnica e em sua força.
Mas, se ele começar a escalar sem se prender à corda de segurança, sem verificar os pontos de ancoragem, movido apenas pela confiança em si mesmo, o risco de uma queda fatal aumenta exponencialmente. Da mesma forma, para o escolhido, a corda de segurança é a dependência total de Deus. Romper essa conexão é expor-se a um precipício. Para evitar essa armadilha, é fundamental cultivar uma vida de humildade genuína. Reconheça que cada dom, cada talento, cada conquista é uma dádiva imerecida de Deus. Mantenha-se em constante oração, não apenas pedindo, mas agradecendo e buscando a direção divina em cada passo. Lembre-se sempre de quem você era antes de ser alcançado pela graça e quem você é em Cristo. Um vaso de barro carregando um tesouro celestial. Após o perigo sutil do orgulho espiritual, outra armadilha, igualmente nefasta e muitas vezes silenciosa, espreita o caminho do escolhido. O desânimo, frequentemente alimentado pela comparação. O inimigo sabe que, se não conseguir nos derrubar pelo orgulho, pode tentar nos paralisar pela desesperança, fazendo-nos duvidar do nosso valor e do nosso chamado ao observar a caminhada alheia. Pense em Elias. Após sua grandiosa vitória sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo, um feito que demonstrou o poder inquestionável de Deus, o profeta se vê subitamente desanimado e com medo diante da ameaça de Jezabel. Ele foge para o deserto, senta-se debaixo de um zimbro e pede a morte, sentindo-se sozinho e sem propósito. 1 Reis, capítulo 19. Como um homem que testemunhou tamanho milagre poderia cair em tão profundo desânimo? Elias, apesar de ser um escolhido e um profeta poderoso, permitiu que a ameaça e a solidão o levassem a um ponto de exaustão e desesperança. O desânimo é um peso que tenta nos arrastar para baixo, fazendo com que a visão do nosso propósito se torne turva. Ele se manifesta quando as promessas demoram a se cumprir, quando as lutas parecem intermináveis ou quando os resultados não vêm no tempo que esperamos. E o que potencializa esse desânimo é a comparação. Em um mundo conectado, onde a vida de todos parece um feed de sucessos e conquistas, é fácil olhar para o gramado do vizinho e sentir que o nosso é menos verde, que o nosso progresso é lento demais, ou que o nosso chamado não é tão grandioso quanto o de outros. Essa armadilha nos faz esquecer que Deus trabalha em tempos e maneiras distintas para cada um. O caminho de um não é o caminho do outro. O chamado de Elias era diferente do de Eliseu, assim como o de Davi era distinto do de Salomão. Cada um tinha um papel único no plano divino. A comparação é um ladrão de alegria e um semeador de insatisfação. Ela nos leva a duvidar da sabedoria de Deus para a nossa própria vida e a desvalorizar as bênçãos e o progresso que já alcançamos. Você já se sentiu desmotivado ao ver a aparente facilidade com que outros alcançam seus objetivos, enquanto você luta com persistência? Ou já se perguntou por que as bênçãos que você tanto almeja parecem chegar para todos, menos para você? Essa voz que sussurra que você não é bom o suficiente, que seu esforço é em vão ou que Deus se esqueceu de você, é a própria armadilha do desânimo e da comparação. Ela quer roubar sua esperança e sua fé. Imagine que você está correndo uma maratona. Se a cada quilômetro você parar para comparar seu ritmo, seu fôlego e sua posição com os outros corredores, você perderá o foco na sua própria corrida, no seu próprio objetivo, e rapidamente a exaustão mental superará a física. A corrida da fé é individual, com seu próprio ritmo e suas próprias paisagens. O único padrão de comparação relevante é a fidelidade de Deus e o progresso que Ele opera em você. Para superar essa armadilha, é vital fixar os olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, somos exortados a olhar para Jesus, que suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Ele é o nosso modelo de perseverança. Além disso, celebre suas próprias pequenas vitórias, reconheça o agir de Deus em sua vida e lembre-se das promessas que Ele fez a você.
A gratidão é um antídoto poderoso contra o desânimo. E, acima de tudo, fuja da comparação. Seu chamado é único, seu propósito é singular e sua corrida é sua. A terceira armadilha, e talvez uma das mais perigosas por ser tão socialmente aceita e até incentivada, é a do materialismo e da mundanidade. Para o escolhido de Deus, cujo propósito é espiritual e eterno, o apego excessivo aos bens e prazeres transitórios deste mundo pode ser um desvio fatal, capaz de sufocar o chamado e esfriar o fervor do espírito. Pense no jovem rico que se aproximou de Jesus, conforme narrado em Mateus capítulo 19. Ele era um homem íntegro, cumpridor da lei, e buscava a vida eterna. No entanto, quando Jesus o convidou a vender tudo o que possuía e segui-lo, o jovem se retirou triste, pois tinha muitas riquezas. Sua posse material não era intrinsecamente má, mas o apego a ela impediu-o de abraçar plenamente o chamado de Jesus. Ele escolheu a segurança terrena em detrimento da aventura divina. Quantos chamados foram abortados? Quantos propósitos foram sufocados por um coração demasiadamente preso às coisas desta vida? Outro exemplo é Demas, mencionado por Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Ele foi um colaborador de Paulo, alguém que esteve ao lado do apóstolo em momentos de dificuldade. No entanto, Paulo lamenta: Demas, amando este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas não negou a fé abertamente, mas o amor pelas coisas mundanas, o desejo por uma vida mais confortável e menos sacrificial, o desviou do propósito e do ministério ao lado de Paulo. A mundanidade não se manifesta apenas na busca desenfreada por dinheiro ou luxo. Ela se expressa na priorização do status social, na busca incessante por aprovação humana, no consumo excessivo de entretenimento vazio, na adoção de valores e filosofias que contradizem os princípios bíblicos. É uma sutil mudança de foco, onde o reino de Deus e a eternidade deixam de ser a bússola principal, e a satisfação imediata e as preocupações terrenas assumem o controle. O perigo não está em ter bens, mas em ser possuído por eles. Não está em viver no mundo, mas em deixar que o mundo viva em você, moldando seus pensamentos e desejos. Você já sentiu que a busca por uma vida mais confortável, ou o desejo de ter mais, tem consumido sua energia e diminuído seu tempo com Deus? Já se viu justificando gastos ou prioridades que, no fundo, você sabe que não se alinham com seu propósito espiritual? A armadilha do materialismo e da mundanidade é traiçoeira porque ela não exige uma negação explícita da fé, mas uma diluição gradual, um esfriamento que ao longo do tempo pode levar à apatia espiritual e à perda da sensibilidade ao chamado divino. Imagine um navio que, embora construído para navegar em águas profundas, começa a acumular excesso de peso em seu convés. Distrações, ambições vazias, prazeres fugazes, ele não afunda de imediato. Mas sua velocidade diminui, sua capacidade de manobra é comprometida e, em caso de tempestade, sua vulnerabilidade aumenta dramaticamente. Assim, é o escolhido que permite que o materialismo e a mundanidade sobrecarreguem seu propósito. Para escapar dessa armadilha, é imperativo reavaliar constantemente onde está o nosso verdadeiro tesouro. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso não é uma promessa de riqueza material, mas a garantia de que, ao priorizar o que é eterno, Deus proverá o que é necessário para a vida e para o cumprimento do nosso propósito. Cultive a simplicidade, a generosidade e a gratidão. Desapegue-se do que não tem valor eterno e apegue-se firmemente àquele que é o seu verdadeiro galardão. Neste ponto da nossa conversa, você já compreende que ser um escolhido de Deus não é um salvo-conduto para uma vida sem lutas, mas um convite a uma batalha espiritual mais intensa, onde as armadilhas são sutis e os riscos reais.
A autossuficiência disfarçada de orgulho, o desânimo alimentado pela comparação e a distração fatal do materialismo e da mundanidade são inimigos silenciosos, mas poderosos, capazes de desviar até mesmo os corações mais dedicados. Talvez enquanto eu falava, você tenha reconhecido em sua própria vida a sombra de uma ou mais dessas armadilhas. É um choque de reconhecimento que pode trazer desconforto, mas que é, na verdade, um dom de Deus. É o Espírito Santo alertando, revelando a necessidade de vigilância e de um retorno à dependência total do Criador. Não se curve à culpa ou ao desespero, mas à gratidão por esta luz que se acende em seu caminho. A verdade impactante é que o inimigo não investe seu tempo e suas táticas em vidas insignificantes. O fato de você ser alvo dessas armadilhas é uma prova contundente do valor do seu chamado e da importância do propósito que Deus tem para a sua vida. Ele quer roubar sua paz, minar sua fé e impedir que você manifeste o plano divino. Mas você não está desarmado e não está sozinho. A Bíblia nos exorta em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura não é uma sugestão, mas uma necessidade vital para o escolhido. Ela representa a verdade de Deus em sua mente, a justiça em seu coração, a paz do Evangelho em seus pés, a fé como escudo contra as setas inflamadas, a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada. Agora você começa a entender. A proteção do seu propósito não é uma questão de sorte ou de ausência de tentações, mas de uma decisão consciente de permanecer vigilante, de se revestir diariamente com as ferramentas que Deus já lhe deu. Cada vez que você escolhe a humildade em vez do orgulho, a gratidão em vez da comparação e o reino de Deus em vez dos prazeres mundanos, você está fortalecendo sua posição e protegendo o tesouro do seu chamado. Feche os olhos por um instante e visualize-se com essa armadura completa. Sinta a firmeza da verdade, a segurança da justiça, a prontidão para a paz. Erga o escudo da fé contra qualquer mentira ou desânimo que o inimigo tente lançar. Permita que a palavra de Deus seja a sua arma mais afiada. Você não apenas sobreviveu a essas armadilhas, você foi chamado para vencer, las e ao fazer, ló, para manifestar a glória e o poder de Deus em sua vida. Chegamos ao fim desta análise profunda sobre as armadilhas espirituais que podem tentar desviar o escolhido de Deus. O conhecimento que você adquiriu hoje não é apenas para a sua informação, mas para a sua proteção e fortalecimento. Lembre-se, ser escolhido não o torna imune aos ataques do inimigo, mas o capacita a reconhecer-los e a superar-los com a força que vem do alto. A jornada do escolhido é de constante crescimento e vigilância. A humildade contra o orgulho, a gratidão contra a comparação e o foco no eterno contra a sedução do mundano são as suas defesas mais poderosas. Não se iluda pensando que, por ter ouvido esta mensagem, você está automaticamente seguro. A verdadeira proteção reside na aplicação diária desses princípios, na renovação constante da sua mente e na sua dependência inabalável do Espírito Santo. Você é um instrumento valioso nas mãos de Deus, e seu propósito é de grande importância para o reino. Por isso, o inimigo investirá em sua queda. Mas saiba que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Você tem acesso a uma armadura completa, a uma palavra viva e eficaz, e a um protetor que nunca dorme. Este é o momento de solidificar sua decisão. Não permita que as verdades que você ouviu hoje se dissipem. Faça delas um fundamento para a sua vida. Se você está determinado a permanecer firme, a blindar seu propósito contra toda cilada e a caminhar em vitória, quero te convidar a um ato de fé e compromisso. Escreva agora nos comentários: estou blindado pelo Espírito Santo.
Que essa declaração seja um selo, um lembrete constante da sua posição em Cristo e da proteção que Ele lhe oferece. Se esta mensagem foi uma bênção em sua vida, não a guarde apenas para si. Compartilhe-a com alguém que você ama e que também precisa de alerta e encorajamento. Inscreva-se no canal Evidência da Palavra e ative o sininho para que você continue recebendo conteúdos que o ajudarão a caminhar mais perto de Deus e a viver plenamente o seu chamado. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Permaneça vigilante, permaneça firme, permaneça no propósito. O Senhor é a sua força.